Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planet Limpe. Limpeza sob medida. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. A psicóloga Débora Carlsberg procurou o 4º Distrito Policial de Marília na manhã desta segunda-feira, dia 11, para registrar boletim de ocorrência contra o que chamou de grande absurdo. Pelo que soube, ela teria sido denunciada por maus tratos à própria mãe, uma senhora de 80 anos de idade. Mas a Débora afirma com todas as letras que isto não passa de uma armação. Segundo esta postagem feita nas redes sociais, enviada ao Hora H, a mulher ficou em estado de choque ao ser procurada em casa por 2 homens usando crachás no último dia 7. Na porta do veículo em que estavam, narrou à filha que teria visto inscrição semelhante a CREAS, sigla que definiria Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Débora preferiu não gravar entrevista neste momento e pediu que não fossem feitas imagens dela na polícia. Assim mesmo, informou ao Hora H, que acompanhou tudo, que pedirá investigação para esclarecer esta situação. Além do BO, ela está levando o caso ao Ministério Público. Como a tal denúncia surgiu depois do engajamento dela nos movimentos sociais que fiscalizam e cobram o poder público de Marília, caso da Marcha da Cidadania, Débora fez os seguintes questionamentos na postagem no Facebook. Estão tentando me intimidar? Estão tentando me calar? Integrante da Marcha da Cidadania, do Conselho Diocesano de Leigos e também do Grupo de Fé e Política da Igreja Católica, Marcelo Alves acompanhou Débora à polícia e falou ao Hora H. Nós acompanhamos não só esse caso, mas todos os casos estranhos que vêm ocorrendo desde a mobilização do grupo. Estamos todos juntos, unidos, se solidarizando a nossa companheira, que não vai ficar desamparada não. Pode ter certeza que nós vamos levar o fato a conhecimento de todas as autoridades competentes para que seja esclarecido e que nós não aguentamos mais ser taxados como simples cidadão de segunda classe, onde um grupo pode tudo e nós não podemos nada. Na segunda marcha tivemos um boletim de ocorrência feito contra a pessoa do nosso padre Edson. Tivemos fatos estranhos também ocorrido lá no CDP, o local onde nós fazemos nossas reuniões, descarregando o caminhão de areia, o pessoal lá que está fazendo a reforma no prédio, passou-se um fiscal da prefeitura e multou o prédio, coincidentemente. Temos também o nosso companheiro de Facebook, que acompanha nossas postagens e também nos dá uma força, que é o companheiro André Ribeiro, que em pleno século XXI vive clandestinamente na cidade símbolo de amor e liberdade. Eu acho que é prematuramente eu afirmar com relação a esses fatos, e não quero também acreditar que seja qualquer tipo de perseguição ou de censura, mas que nós vamos buscar junto às autoridades competentes todo o esclarecimento e garantir o nosso direito e o nosso dever de fazer o controle social e também de fazer com que as outras pessoas que não têm a voz sejam ouvidas. Um dos casos citados pelo Marcelo, do André Ribeiro, foi divulgado pelo Hora H no último domingo, como você vê aí, perseguição. Mariliense narra drama que vive após denunciar políticos. É o título da notícia que já se aproxima de 4.000 visualizações. Ele cita que está escondido porque estaria sendo procurado, inclusive por policiais, sem a existência de qualquer denúncia contra ele, e que familiares dele também estariam sendo intimidados, pois no dia seguinte a esta divulgação, tornou-se público o caso da Débora. O ex-vereador e ex-presidente à Câmara de Marília, Eduardo Nascimento, é outro que fez questão de apoiar a psicóloga. Nesta entrevista ao Hora H, concedida ainda no 4º Distrito Policial, ele disse não ter dúvida nenhuma de que ela está sendo vítima de perseguição política.
Eu sei como funciona, como é o modus operandi dessas pessoas com relação àquelas lideranças que têm um posicionamento contrário ao deles, né? E é o que está acontecendo, principalmente nos últimos tempos agora, pessoas que têm posicionamento crítico com relação à forma de administrar a cidade, estão sofrendo algumas consequências. E no caso específico de hoje, teve o caso da Débora. Não estou acusando ninguém, mas como a gente sabe como funcionam as coisas, como essas pessoas fazem quando são enfrentadas, quando tem um posicionamento crítico contrário às práticas deles, a gente sabe como é que eles atuam. Você acha que esse é um caso político, então? Olha, é a minha opinião pessoal, mas eu não tenho dúvida disso, até porque a Débora começou a ter problemas depois que ela começou nas redes sociais cobrar uma postura ética, decente por parte dos gestores. Nascimento disse também que este é um caso típico do uso da máquina pública contra o cidadão comum. Devido à minha experiência pessoal, aos problemas que tive, às situações que tive que enfrentar, outras pessoas também tiveram os mesmos problemas que eu tive. Então, quando me solicitado, quando sei de algum problema, me coloco à disposição. Nós sabemos como isso funciona, né? É o uso da máquina pública contra o cidadão, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, amigos do Hora H, todos esses fatos que estão sendo narrados, esta reportagem que nós acabamos de apresentar para os senhores, são estarrecedores, porque eles são característicos de ditaduras, não de democracias. E o Brasil vive uma democracia e não uma ditadura. Os tempos de chumbo já passaram. Nós temos que fazer de tudo para garantir os direitos do cidadão, permitir a todo custo que as pessoas possam se expressar livremente, e não é porque a minha opinião é contrária da sua que eu tenho que ser perseguido por isto. É estarrecedor, repito, o que está sendo narrado. Claro que tudo carece de uma investigação, uma averiguação, mas nós clamamos aqui, através do Hora H, nós chamamos todas as representatividades da sociedade exatamente para ficar de olho, ficar em cima. Tem que ter a OAB, Ministério Público, a Matra, os veículos livres de informação, todos precisam estar atentos porque é assustador este momento, é preocupante o que está acontecendo. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e acreditar que isso tudo é conversa para boi dormir. Não, é historinha, não com H, com E, aquela inventada, não. É história verídica, isso é com H, história mesmo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Nós do Hora H vamos ficar atentos. Hora H.